Rosimeire Silva, aqui no nosso Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior. Ela diz: eu digo o dia perfeito pelo fato de acordar bem, olhando, falando, me movimentando e sem dor alguma. É por aí, Edson? É isso Nesse aí. sentido? É, porque ela, na verdade, ela está agradecendo, né? Na gratidão, A né? gratidão por estar existindo, por estar tendo esse tipo de oportunidade. Aí você vai falar assim para mim: bom, isso aí é uma forma de egoísmo? O que vocês acham? O que você acha, Dilson? Não vejo assim. Quando você... Egoísmo, a princípio, é quando você passa por cima de princípios bons. Né? Quando você maltrata alguém, quando você corrompe, quando você esconde, aí sim. Mas quando você recebe algo e você é grato, e é grato por quê? Porque você não recebeu, inclusive, sozinho, os outros receberam. Né? Então você não entesoura, pelo contrário, você divulga, você espalha, você agradece. Isso é gratidão. Então é uma coisa muito diferente, né? Mas quando se fala em egoísmo, a gente vai à didática do mestre. Né? Nós vamos ver, por exemplo, a parábola dos talentos, que ela é fascinante. E nesse aspecto do egoísmo também nos deixa ensinamentos maravilhosos. Quando ele fala daquele senhor que vai se ausentar e que entrega 5 talentos a uma pessoa, 2 a outra e 1 ao outro. Aquele que recebe 5, ele prospera com aqueles talentos. O que vem a ser talento? Não importa se é uma riqueza, se é um dinheiro, se é o tempo, se é a saúde, se é a oportunidade. Ele pega os 5, multiplica e observa. Ele multiplica nessa parábola e quando o Senhor vem, o que ele faz? Ele devolve os 5 e o fruto deles coloca no bolso? Não, ele devolve integralmente ao dono. Né? Ele não esteve de uma forma egoísta cuidando daqueles talentos. Aí olhamos para Deus. Deus nos dá todos esses talentos. Vamos utilizar, mas não pensando no benefício próprio, pensando na possibilidade da divulgação, de espalhar esses talentos. O que recebe 2, recebe em razão da sua condição de administrar, mas também prospera. Aquele que recebe só 1. Recebeu por quê? Porque a capacidade dele mal seria administrar 1. E nem seria de administrar 1, porque ele, o que faz? Ele pega aquele talento e enterra. Egoísmo. Ele não quis trabalhar com aqueles talentos. Ele quis manter com ele, esconder. Preguiça. A não disposição de auxiliar o próximo. A não disposição de prosperar. Isso é egoísmo. Ele está se travando, está se escondendo. E aí o que acontece? Aquele que prosperou, que divulgou, aquele recebe. E aquele que escondeu, até o pouco que ele achava ter, ele não tinha. Por quê? Praticou exclusivamente o egoísmo. Não colocou à disposição do outro. Não fez ao outro aquilo que ele gostaria que receber. Esse é o pensar em si mesmo exagerado, que é o incorreto, vamos dizer assim. Pensou só em si. Vamos para o intervalo. Guarda o que você ia falar. Nossa, que egoísta que você foi. Continue participando do Manhã Boa Nova. Nós voltamos daqui a pouquinho, não sai daí. Muito bom. Hoje nós estamos falando sobre pensar em si mesmo. Será que é sempre ser egoísta? E como não confundir o sentimento. Para aprofundar um pouquinho mais, né? Qual que é a visão espírita do egoísmo, então? Pra gente falar um pouco mais, Edson. Então, essa é a visão, eu já até citei aqui, né? Que os espíritos abordam esse tema de uma forma bem ampla, né? Tem lá no início do Livro dos Espíritos, tem a escala espírita, né? Que todo mundo estuda aquela escala espírita, quer dizer, os tipos de espíritos que existem no... Tá, os superiores, né? Isso. E tenta se localizar, né? Isso. A gente tenta onde eu estou posicionado aqui, né? Então essa questão do egoísmo e do orgulho, ele está ali numa escala dos espíritos imperfeitos. Então são espíritos que ainda estão num processo, né, de aprendizado, de desenvolvimento e tal. Então eu convido os ouvintes para lerem lá no Livro dos Espíritos, que tem um capítulo inteiro tratando do egoísmo, como eu já falei aqui. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo também tem um capítulo tratando disso. Porém,
olha que interessante. E aí eu vou fazer até um contraponto aqui para a gente poder abordar um pouco o tema com uma ótica até um pouco diferente. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é Sede Perfeitos, esse capítulo, tem um item interessante que, se eu não me engano, é o 9 ou 10, que é o homem no mundo. Não sei se vocês lembram dessa Não estou lembrado. O homem no mundo é uma mensagem de um espírito que inclusive não assina, né? Ele dá um espírito protetor, ele não dá nome. E aí você lê esse conteúdo que ele fala ali, é muito interessante, porque ele fala assim, olha, não penseis que para que você viva no mundo, né? E para que você possa ter contato conosco, que são os espíritos superiores, você precisa se isolar do mundo. Que você precise viver uma vida onde você não contribua e não se interrelacione com as pessoas do mundo. Porque quando você faz isso, quer dizer, ao se isolar, adivinha o que você vai estar fazendo? Está sendo egoísta. Olha o termo que ele fala. Então, ao invés de você, ao se isolar, se preservando, achando que você vai evoluir, você está agindo como se fosse um egoísta. Então você não está contribuindo nem para o seu desenvolvimento, nem para o desenvolvimento dos demais. Então eu acho que é muito legal a gente estudar e ler isso aí, porque você vai perceber que a gente tem que buscar esse equilíbrio, na verdade, né? Nessa inter-relação do que eu posso satisfazer a mim, eu vou me isolar disso aqui porque isso aqui não é bom, ou eu vou interagir e tentando, nessa interação, manter uma certa distância psíquica das coisas. Quando eu falo manter distância psíquica, é assim, eu posso sim estar convivendo. Por exemplo, nós como espíritas já deixamos de gostar de determinadas coisas. Quer dizer, a gente já não sente bem mais em ambientes que antes talvez a gente frequentasse. A gente estava falando do carnaval aqui, por exemplo, né? Eu, por exemplo, não me sinto bem num ambiente assim. Músicas até. Músicas pesadas e tal, não me sinto bem. Tá certo? Então eu vou me isolar? Eu posso me isolar. Mas aí eu vou estar contribuindo com o mundo ou eu vou estar agindo como um egoísta? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Então eu vou conviver. Eu tenho que conviver. Por exemplo, tenho familiares, tenho isso, aquilo, eu tenho que conviver. Ora, eu consigo conviver mantendo uma distância psíquica daquela situação. Ela não vai me afetar, mas eu posso contribuir com o equilíbrio dela. Ou seja, eu me isolando, eu estou me preservando, mas eu não estou contribuindo para a transformação, para o desenvolvimento, né, das coisas que eu acredito que são certas. Eu não vou impor nada, na verdade, mas o fato de eu estar participando ali e mantendo a distância para que aquilo não me contamine, eu posso, de alguma forma, contribuir. Tá certo. Então, qual é o nosso papel no mundo, na verdade? Essa é a grande questão. Com o bem, né? Sim. Senão é a ausência também do bem. Sim, é isso aí. Então, eu convido a lerem, né, O Homem no Mundo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede Perfeitos. Sede Perfeitos.